Sabe, tem uma revolução acontecendo agora. E não é no silício dos computadores, não. É nos nossos campos. Uma revolução que promete virar a agricultura de cabeça para baixo e que levanta uma pergunta gigante. Será que a gente está vendo o começo do fim dos agrotóxicos como conhecemos hoje? Ok, para entender isso, a gente precisa primeiro olhar para o tamanho do problema que a agricultura moderna enfrenta. Um desafio que, ironicamente, nasceu do próprio sucesso dela. Vamos pensar um pouco. Nosso sistema alimentar ficou absurdamente eficiente. A gente tem gado com genética idêntica para dar aquele leite perfeito, aves que crescem num ritmo super previsível. Só que essa eficiência, essa uniformidade toda, ela esconde uma vulnerabilidade gigantesca. Olha que loucura! Um relatório de tendências tecnológicas de 2025 desenha um cenário bem sombrio. Imagina um vírus que sofre uma mutação e, de repente, consegue atacar esses bilhões de animais que são basicamente clones. Sem diversidade, não tem defesa. A nossa maior força vira a nossa maior fraqueza. E é isso, o ponto crucial é esse. A falta de diversidade cria uma fragilidade enorme. Isso mostra que a gente precisa para ontem de ferramentas agrícolas mais inteligentes, mais resilientes. Ferramentas que consigam proteger o que a gente planta sem criar um risco que pode derrubar o sistema inteiro. E é aí que a coisa fica interessante, porque uma nova onda de tecnologia está chegando com uma abordagem completamente diferente. Não é sobre usar mais força, mas sim mais inteligência. Inteligência biológica. Pensa nisso. A gente não está falando de melhorias pequenas, de um ajuste aqui e outro ali. É uma mudança de paradigma mesmo. E uma das aplicações mais impressionantes disso tudo é justamente na proteção das nossas lavouras. Para a gente sacar essa nova ferramenta, primeiro a gente tem que dar uma olhada numa molécula essencial para a vida, o RNA. Pensa nele como um mensageiro, o office boy da célula. Ele pega as ordens do chefão, o DNA, e leva lá para a fábrica de proteínas. Basicamente, é o RNA que faz as coisas acontecerem. E aqui está a genialidade da coisa. A ideia por trás dos pesticidas de RNAi. Em vez de usar um veneno químico que mata tudo, a gente usa o próprio sistema de mensagens do alvo contra ele. A gente entrega uma instrução super específica que causa uma falha geral, mas só naquele organismo. É uma bomba inteligente. Beleza, mas como essa ideia molecular vira uma ferramenta de verdade que um agricultor pode usar no campo? Vamos ver o passo a passo. O processo é de uma precisão cirúrgica. Primeiro, os cientistas encontram um gene que é o calcanhar de Aquiles da praga, um gene sem o qual ela não sobrevive. Depois, eles criam em laboratório uma molécula de RNA sob medida, como se fosse uma chave que só abre uma fechadura. Essa chave é pulverizada no campo. Quando a praga absorve, a molécula de RNA encontra o gene correspondente e simplesmente o desliga. O resultado? A praga é eliminada, sem afetar mais nada ao redor. Certo, e o que essa precisão toda significa no mundo real, lá na lavoura? Qual é o impacto de trocar a marreta por um bisturi? Significa, basicamente, aposentar a marreta dos pesticidas químicos que sai batendo em tudo e começar a usar o bisturi do RNA. Os resultados são radicalmente diferentes. De um lado, você tem um monte de dano colateral. Do outro, uma intervenção precisa que só atinge o alvo. As vantagens são muito claras. A gente consegue controlar as pragas de forma super eficaz, mas sem aquele estrago todo. Isso significa proteger as abelhas, que são essenciais, os predadores naturais, a saúde do solo e, claro, para o agricultor, significa proteger a colheita e a produtividade de um jeito muito mais sustentável. Mas essa tecnologia é muito mais do que só um pesticida melhor. Ela aponta para uma forma inteiramente nova de pensar a agricultura. A gente está entrando na era da biologia programável. Uma era em que podemos desenhar soluções que não só são eficientes, mas que também são sustentáveis e trabalham em harmonia com a natureza, em vez de lutar contra ela. E aqui está o pulo do gato. A gente está saindo de um modelo industrial de agricultura e entrando no modelo biológico, um modelo de informação. Um sistema que usa a própria linguagem da vida para resolver os desafios da vida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem profunda sobre a responsabilidade que vem com essas ferramentas tão poderosas. A capacidade de programar a biologia nos dá um poder imenso. Parece que estamos a caminho de um futuro com menos veneno e muito mais inteligência no campo. Mas a grande questão que fica é, agora que estamos começando a escrever o código da vida, que tipo de futuro a gente vai escolher projetar?